A gente rica continua aqui na cidade de São Paulo, a cidade com o nome do apóstolo Paulo. E eu vou falar hoje sobre o profeta Joel. Não por acaso, porque não existe acasos. Simplesmente essa semana ainda eu estava almoçando com uma querida amiga, a Mônica Antoniazzi, escritora também. E ela me disse que ela estava estudando o profeta Joel. E aí eu decidi fazer esse livro. E para confirmar, hoje, na hora que eu acordei, desci para tomar um café, quando eu voltei para o quarto, a Kelly, uma abençoada por Deus, ela veio arrumar o meu quarto, ficou conversando comigo, falando sobre as pragas, sobre tudo que estava acontecendo. E ela falou exatamente sobre os gafanhotos. Então está confirmado, é sobre Joel que eu vou falar. E eu tenho certeza que quando você terminar de assistir o meu vídeo, você vai sentir vontade de abrir a sua Bíblia e ler os 3 capítulos desse pequeno livro, com grandes revelações sobre as profecias desse homem que já aconteceram e outras que estão à nossa porta ainda para acontecer. Bom, se você abrir o seu coração e pedir ao Espírito Santo de Deus para ministrar sobre esse livro de Joel para você, prepare-se, porque você vai se emocionar. São apenas 3 capítulos. E você que já frequentou um dia cultos, e você vai se lembrar como esse texto foi utilizado por pastores para a libertação das suas finanças, para que você, através do seu trabalho, fosse restituído pelos anos que foram constituídos pelo gafanhoto migrador, destruidor e pelo cortador. E eu me recordo, tá? Que inclusive existiam teorias sobre cada um desses gafanhotos. Quem viveu isso vai se lembrar disso que eu estou falando aqui. Bom, a interpretação é livre, assim como nos foi dado o livre-arbítrio para decidirmos no que acreditar e quais decisões devemos tomar. Você está preparado? Preparada para começar? Então, sente-se confortavelmente na sua poltrona. Eu estou aqui, num parque. E simbora. Bom, eu vou dividir de cara esses 3 capítulos em 2 temas, para você ter isso em mente, né? Quando você pegar a sua Bíblia para poder ler, tá? O primeiro tema é sobre o julgamento. Pois a descrição que Joel faz sobre o dia do julgamento é assim como um anúncio de um ajuste de contas que vai acontecer no futuro. Ele prepara a vinda de Jesus como se fosse uma peça teatral com 2 atos, né? A vinda repentina será com a gente, que somos o povo do Senhor. E nós precisamos estar preparados, porque ninguém sabe a hora ou o dia. E Joel, ele descreve esse dia como um grande e terrível dia do Senhor, sabe? Para aqueles que não têm intimidade, né? Para aqueles que não estão com o Senhor, né? Porque será um dia de trevas, de escuridão, um dia de nuvens e de negridão. Outros escritores bíblicos, eles se referem a esse dia como um dia terrível, um dia de ranger de dentes, onde muitos vão se arrepender de ter nascido. Sabe por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Foi Paulo que escreveu isso lá em Romanos, no capítulo 14. O versículo eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui, como eu sempre faço, na descrição, tá? E esse é o primeiro ato que a gente fecha. Vamos abrir o segundo ato, que é o grande e definitivo julgamento, que será contra os inimigos de Israel, quando todas as nações serão responsabilizadas por seus atos de crueldade pelo povo escolhido por Deus, e que será protegido e abençoado por Ele até o final. Isso você vai ler lá no capítulo 3, que é uma descrição incrível do que vai acontecer no Vale de Josafá, que também é chamado de Vale da Decisão, que é uma planície imensa em Israel. Eu andei tudo aquilo ali de carro, é simplesmente sensacional. Depois de subir os montes, eu fiquei
observando aquela imensidão daquele lugar. Uau, dá até um frio na barriga. E lá em Apocalipse, ele fala da batalha final do Armagedon, lá no capítulo 16, do versículo de mesmo número, 16. Tá passando gente aqui. Vamos para o segundo tema do livro? Então, o segundo tema é sobre o arrependimento e a salvação. Afinal, Joel é um profeta e ele convocou o povo, os jovens, os velhos e os bêbados. Aqui eu verifiquei que a embriaguez é o único pecado mencionado especificamente no livro de Joel. Se você encontrar outro, por favor, escreva aqui nas descrições para me chamar a atenção, ok? E além dos bêbados, ele convoca também os agricultores e os sacerdotes. Ele mostra que Deus exige arrependimento sincero. Agora, o mais extraordinário desse livro é a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo, como uma libertação espiritual, que eu vou contar quando isso aconteceu. E também a promessa de salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, fica atento, atenta, porque esses dois temas você vai conseguir assim entender o profeta Joel, entendeu? E perceber assim o que ele quis dizer ao povo de Judá. Porque, diferentemente de Oséias, né, que foi profetizar lá para as 10 tribos do Reino do Norte, e que foi assim, tema de um dos meus últimos vídeos, Joel, ele adverte o povo do Reino do Sul, Judá, para incentivá-los ao arrependimento e ao retorno para os braços do Eterno de Israel. E quem foi Joel? A Bíblia e os historiadores, eles não falam quase nada sobre ele, a não ser que o seu nome era comum naquela época e significa Jeová é o meu Deus. Agora, a história pessoal dele, assim, aparece apenas no primeiro versículo, como assim uma apresentação, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Isso como está lá na Bíblia hebraica, tá? Agora, já no grego da Septuaginta está escrito Betuel com B e não P de Petuel. E essa confusão no nome do pai serve assim para mostrar para a gente o quanto se conhece pouco sobre esse profeta, né? Alguns historiadores acreditam que ele assim é um dos mais antigos profetas e possivelmente conheceu Elias e Eliseu quando ele era jovem. E Joel, ele costuma ser chamado por muitos teólogos como profeta do avivamento religioso, porque como ele sabia que o avivamento sempre vem depois do arrependimento, ele fez assim de tudo para o povo se arrepender e ter acesso ao trono da graça, experimentar a presença do Espírito Santo de Deus com todo o seu poder. O que aconteceu com a história de Israel na época de Israel, de Joel? Você sabe? Eu vou te contar. A terra, ela tinha assim, acabado de ser devastada por uma terrível praga de gafanhotos, que devorou tudo que era verde. Olha como está tudo verdinho aqui em São Paulo. E Joel acredita que isso aconteceu por juízo de Deus por causa do pecado do povo. Eu vou abrir aqui assim, um parênteses, para observar que o gafanhoto é um animal que tem dois lados. O primeiro, ele serve de alimento, porque a Bíblia fala que João Batista se alimentava de gafanhotos, lembra? Então ele tem esse lado bom, né? De alimento. Mas tem o segundo lado também, que serve assim como praga. Você lembra que a 8ª praga que Deus mandou lá para o faraó, porque ele não queria libertar o povo de Deus do Egito, foram os gafanhotos? Que inclusive serviram assim como uma contestação a crença egípcia de ter assim uma colheita farta, né? Isso também foi um recado de impotência de todos os deuses que os egípcios acreditavam. Isso foi assim um castigo, né, do Deus único de Israel
para mostrar que eles não tinham poder sobre a determinação do Senhor. Isso assim é só um insight para ampliar a sua visão, tá? Agora vamos voltar para os gafanhotos. A praga dos gafanhotos era uma coisa comum no Antigo Testamento, né? E saiba você que os gafanhotos ainda devastam parte do mundo hoje em dia. Do início até a metade do século XX, eles foram um horror para muitos habitantes lá no meio oeste americano, também para o Oriente Médio, para a África também, tá? E você sabia que eles devastaram as nossas lavouras brasileiras na região sul do país nas décadas de 1930 e 1940? Acabaram com o nosso arroz? Pois é, pesquise. E eu acredito também que você deve ter assistido na televisão, no final de 2019, antes de começar a pandemia, pelo menos na televisão, né? Que vastas nuvens de gafanhoto cobriram o norte da África, destruindo assim plantações e pastagens e trazendo fome para a África, né? Quem nunca viu, gente, uma nuvem assim de gafanhotos, pelo menos na telinha da TV, não tem ideia do quão tenebroso e inacreditável é. O voo, sabe, desses gafanhotos, ele é assim, ouvido a quilômetros de distância, como se fosse assim aquele crepitar de um incêndio, sabe? E quando eles chegam, eles destroem, eles comem tudo de forma devastadora. Eu me lembro que agora em 2020 teve uma nuvem de gafanhotos na nossa vizinha Argentina. Pobre Argentina, até papel higiênico está faltando lá, né? E essa nuvem, ela se aproximou do Rio Grande do Sul. Você se lembra disso ou só eu lembro, gente? Eu lembro do medo, né? Que o nosso agro brasileiro ficou em plena pandemia. Meu Deus, imagina os prejuízos que esses gafanhotos poderiam ter causado às nossas lavouras e pastagens, né? A situação no mundo antigo era muito mais grave, pelo fato que quase toda a agricultura era assim de subsistência, né? Então, quando existia assim uma grande praga, uma nuvem dessa de gafanhotos, eles simplesmente acabavam com tudo, né? E a perda de toda uma colheita de um único ano significava fome, porque naquela época não existia, né, a maneira de importar comida suficiente com uma facilidade que nós temos hoje em dia para alimentar toda uma população, né? Gente, vou fechar o parênteses para a gente voltar ao livro de Joel, senão eu fico assim me lembrando de várias tragédias causadas pelos gafanhotos e pela fome, etc, né? Bom, e Joel, ele escreveu esse livro em resposta a uma fome assustadora causada por essa praga de gafanhotos, seguida por uma prolongada seca que havia devastado Israel, né? Sabe o que eu me lembrei também agora? De outra história das pessoas que saíram de Belém, foram para Moabe. Depois eu vou falar sobre o livro de Ruth para você também. Você vai lembrar desse momento aqui agora, tá? Bom, o povo e o rebanho, eles estavam assim morrendo. Ai, gente, tem um passarinho lindo aqui. Ai. E o texto de Joel é mais do que assim uma lamentação, né? E ele não cita nenhum rei, nem nada do ano que aconteceu, o ano do ministério dele. Na verdade, gente, o passarinho tá lindo, meu Deus do céu. E ninguém tem ideia de quando esse livro foi escrito, né? Joel usa a praga de gafanhotos para desenvolver. Gente, eu vou mostrar. Olha que coisinha mais linda. Olha aqui assim, ó. Olha lá. Ai, ele saiu, ele entrou ali agora. Muito lindinho, né? Vamos lá, gente. Vamos continuar, senão eu fico doida aqui. Peraí. Ai, vou botar aqui. Vamos lá. Então, o que Joel faz? Ele cria assim, uma teologia, na verdade, do dia do Senhor. Ele faz uma relação, uma analogia. Ele fala assim da praga dos gafanhotos como fosse assim um exército, sabe, invasor. Ele está lá no capítulo 2. E assim, a batalha decisiva do juízo das nações, ele descreve lá no capítulo 3. Há um
fato de salvação, que nada mais é do que o derramamento do Espírito Santo de Deus. É incrível, gente. O chamado geral, a oração e ao jejum mostrava assim uma situação extraordinária, porque o gafanhoto era tipo assim de um precursor da devastação que eles trariam, entendeu? E ele mostra até que os bêbados sentiram essa praga porque as vides foram destruídas e não tinham mais uva para produzir vinho. Os sacerdotes não tinham mais libação para oferecer a Deus, né? E o gado ficou magro, fraco, e os que sobreviveram eles mugiam e as ovelhas baliam, entendeu? Isso me fez lembrar um vídeo que eu fiz, que está aqui no meu canal, sobre as vozes dos animais. Eu pesquisei, assim, como eu sou escritora e ghostwriter, né? Eu preciso informar os sons corretos dos animais. E foi muito interessante essa pesquisa que eu fiz, e eu nunca imaginei que um animal assim poderia ter tantas vozes distintas. Você sabia disso? Que tem animal que tem 3, 4, 5, 7, 9, várias vozes? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você assistir na descrição depois desse meu vídeo, tá? Vamos lá, vamos voltar para Joel, gente. Já viu que eu viajo, né? Ai, meu Deus, o que eu estava falando? Da calamidade. Então, diante dessa calamidade, o profeta Joel, ele convida o povo a fazer um jejum. E o capítulo 2 começa assim com o toque do shofar. Lembra que eu mostrei o meu shofar para vocês? E o shofar fazia essa convocação. Naquela época, quando se ouvia o toque do shofar, o povo sabia que era um alerta para um perigo que estava se aproximando. Hoje, em Israel, ele toca o shofar somente em festas e datas importantes e comemorativas. Pois quando eles querem alertar o povo sobre alguma situação, eles tocam uma sirene, para que eles possam correr para os abrigos, para os bunkers, para os prédios, para os pontos de ônibus, né? Porque eles têm apenas alguns segundos para se protegerem dos ataques, não mais de gafanhotos, mas das bombas que são lançadas pelos inimigos de Israel. E essa calamidade, na época de Joel, foi assim um acontecimento que trouxe o povo de volta para o Senhor. Os sacerdotes estavam vestidos de pano de saco para se humilharem perante o Senhor. E eles clamavam dentro do santuário. E Joel, como boca de Deus, ele disse lá no capítulo 2, no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Uau! Quando o povo viu a desolação causada pelos gafanhotos, aí eles entenderam a promessa de Deus, quando Joel disse no capítulo 2, no versículo 25: eu restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O profeta Joel, ele assegurou o povo de Deus que ia assim derramar tanto bênçãos temporais como espirituais e mandaria libertação do céu. Ouça o que Deus falou pela boca desse profeta. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Uau! Você sabe que profecia é essa? Eu vou te contar. Aqui está a profecia de Pentecostes, libertação espiritual, que eu falei lá no segundo tema. É assim a grande promessa central do livro de Joel. Muitos profetas predisseram, né, muitos detalhes sobre a vida terrena de Jesus, até mesmo sobre o seu reino futuro que ainda vai chegar. Mas foi o profeta Joel quem teve a honra
de predizer que ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E ele disse também que essa bênção ia acontecer lá em Jerusalém, conforme Jesus profetizou e falou: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Agora imagina esse povo ouvindo essa profecia da boca de Joel naquela época, que eles assim nem imaginavam a vida de Jesus ainda, né? Hoje é muito fácil pra gente, a gente abre a Bíblia e a gente confirma que isso se cumpriu em Pentecostes, né? Até o apóstolo Pedro confirmou isso, está lá em Atos, no capítulo 2, não me lembro o versículo, vou deixar aqui para você, né? E Pedro disse: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ai, gente, olha, vale a pena ler todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? É imperdível. Ai, mas Joel, ele não profetizou somente para aquele tempo, mas para o nosso tempo também. Nós estamos vivendo tempos devastadores, não pela praga dos gafanhotos, graças a Deus, mas pela praga da confusão, das informações, da dicotomia, dos pensamentos confusos, da falta de princípios. Pessoas defendendo coisas indefensáveis, homens prendendo outros que não cometeram crimes e soltando criminosos e condenados. O mundo está sendo assim devastado por muitos inimigos espirituais, bem descritos por Joel no capítulo 1, no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Onde é que você acha que nós vamos parar? Se você não se posicionar, não vai adiantar chorar amanhã. Hoje, a situação está difícil. A nossa vizinha, a Argentina, a gente nem fala mais, né, da Venezuela, do Chile, de Cuba. Meu Deus, é tempo de nos humilharmos diante do Senhor e pedir àqueles que nos representam no parlamento atitudes para defender a nossa soberania do nosso país. Fica atento, povo meu. E Joel profetiza outro grande derramamento do Espírito Santo no futuro, que também muito descrito também, sabe aonde? Em Ezequiel. Eu aprendi muito nesse final de semana, no congresso que eu vim participar, para aprender mais. Olha, gente, há anos eu venho nesse congresso e me junto ao povo judeu para aprender mais com ele, sabe? É muito importante a gente voltar às nossas raízes. O dia do Senhor, que Joel mencionou 5 vezes nesses 3 breves capítulos, que nos emocionam, se referem ao dia do juízo. Ele não se refere apenas a um dia, mas a um período, sabe? Entre a volta do Senhor e os novos céus e a nova terra. Porque o dia do Senhor terá no mínimo 1000 anos de duração, que está lá escrito em Apocalipse, que é outro livro que a gente ainda vai estudar, tá? No capítulo 20, não me lembro o versículo. Só Deus poderia ter falado a Joel sobre a volta do povo ao cativeiro. Porque Joel, além de visualizar a volta deles da Babilônia, ele também visualizou a volta deles de todas as nações por onde eles foram espalhados. E ele também fala da batalha final do Armagedon, fala do fim do dia da decisão que termina para o homem, porque é chegada a hora de Deus. Meu irmão, minha irmã, não queira perder essa data e ficar para trás. Tome a sua melhor decisão agora. Decida por Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, nosso único intercessor e sacerdote, porque depois que a porta fechar, não tem mais jeito. Não tem pedido de mãe, de pai, de marido, de esposa, não tem desculpa. Joel também declara que depois de Joel ser
restaurada e as nações da terra julgadas, será estabelecido o reino eterno. E Israel, a terra da promessa, será novamente o centro do poder e o lugar para onde subirão todas as tribos para aprender mais diretamente com o Senhor. Eu já venho subindo para Israel há alguns anos, já tenho ido a Jerusalém. E quando Jerusalém vem para o Brasil, como esse final de semana, né, que teve um rabino de Jerusalém, 2 dos Estados Unidos, 2 rabinos de Belo Horizonte, obrigado ao pessoal do Ensinando de Sião. Aí eu não perco meu tempo, eu largo tudo e corro para vir aprender mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você não perder, para você sim participar e ver todos os cursos do Ensinando de Sião, que vale super a pena. E Jesus vai voltar para estabelecer o seu domínio, a sua soberania e não governalismo. E ele vai habitar em Sião, e não lá no Vaticano, em Roma. Fica ligado, se liga. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, nesse lugar lindo. Ainda bem que está fazendo sol em São Paulo. E foi muito bom ter vindo, porque quem não se senta para aprender, não se levanta para ensinar. E eu ainda assim quero compartilhar muitas coisas com vocês do que eu tenho aprendido aqui em São Paulo. Então, um beijo no coração e até a próxima semana. Eu estou no meio de vários prédios, mas nessa praça aqui, e lá em cima só prédios e prédios e prédios e prédios e prédios e prédios e prédios. Beijo, fui, tchau.